Muito bem, pessoal, vamos então continuar aqui o nosso curso e tratar agora do artigo 159, extorsão mediante sequestro. Crime também muito cobrado e aqui a gente tem que ficar atento não só ao caput, mas aos seus parágrafos. Todos eles têm sido muito cobrados em prova e eu já quero apresentar aqui para vocês então o crime de extorsão mediante sequestro, artigo 159, que vai dizer: sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Reparem que nós temos parágrafos nesse artigo 159. O primeiro vai dizer: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 16 a 24 anos. E o parágrafo 3º. Se resulta morte, pena de reclusão de 24 a 30 anos. Nós temos ainda o parágrafo 4º, que vai trazer uma causa de diminuição da pena em razão de uma delação premiada. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciará à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. E nós vamos ver detalhadamente tudo isso daqui. Mas eu trouxe já a figura do artigo 159 completa para trazer a seguinte situação. Eu quero que vocês entendam que estes parágrafos, 1º, 2º e 3º, são hipóteses qualificadoras, tá bom? Do crime de extorsão mediante sequestro. Mas além disso, eu quero que a gente tenha em mente que todas as figuras do artigo 159, obviamente o parágrafo 4º não, porque aqui é uma causa de diminuição da pena, mas o artigo 159, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, todas estas modalidades, seja a extorsão mediante sequestro simples ou extorsão mediante sequestro qualificada, em todas elas eu tenho crimes hediondos. Onde está isso, professor? Lá na Lei 8.072, artigo 1º, inciso 4º. Professor, foi o pacote anticrime que trouxe isso? Não! Isso daqui já é crime hediondo há muito tempo, tá bom? Há muito tempo. Todas as hipóteses da extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal são consideradas hediondas pela Lei 8.072. Grava isso daí, beleza? Muito bem. Coloca na tela, então, agora a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas hipóteses. Eu tenho artigo 159, caput. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pessoal, vem comigo. Se eu falo em resgate, eu tenho que privar a liberdade de uma pessoa e exigir um preço ou condição para o resgate desta pessoa. Em regra, vai ser outra pessoa, um familiar, um amigo, quem vai me dar o dinheiro, a condição para que aquela pessoa seja liberada, para que ela seja solta, para que ela seja resgatada. Muita gente vai chamar a extorsão mediante sequestro simplesmente de sequestro. Ah, este é o crime de sequestro. Cuidado, pessoal. O crime de sequestro é um crime contra a pessoa, previsto lá no artigo 148 do Código Penal. O crime de sequestro é a mera privação de liberdade da vítima. Este crime aqui, esta situação em que há a privação da liberdade da vítima exigindo um preço ou condição de resgate, é a extorsão mediante sequestro. Muito cuidado para você, eventualmente de maneira desatenta, não cometer esse erro. Ok? Sequestro é simplesmente privado da liberdade e aí tem algumas hipóteses qualificadoras que vão ter algumas finalidades específicas, mas está lá no artigo 148. Crime contra a pessoa lá. Aqui eu estou dentro dos crimes contra o patrimônio, crimes que possuem um viés patrimonial. Eu sequestro com a finalidade de exigir uma condição ou preço de resgate, para obter algum tipo de vantagem econômica, uma vantagem patrimonial.
Beleza? Olha aqui então, pena de reclusão de 8 a 15 anos, obviamente um crime de elevado potencial ofensivo. Vamos lá então, trazendo aqui para vocês algumas informações. Primeiro, trata-se de um crime complexo. Assim como o roubo é um crime complexo porque ele resulta da fusão de 2 ou mais tipos penais, o crime de extorsão mediante sequestro também é um crime complexo, porque eu vou ter a junção do tipo penal do artigo 158 do Código Penal, a extorsão, com o crime de sequestro previsto no artigo 148 do Código Penal. E aqui eu tenho que fazer uma observação para vocês. O artigo 148, ele é chamado, na verdade, de sequestro ou cárcere privado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se houver uma extorsão mediante cárcere privado? Extorsão mediante sequestro é o nome em iuris desse tipo penal. Mas e se tivermos uma extorsão mediante cárcere privado? Haverá a incidência do artigo 159? Sim. Beleza? Então eu posso ter aqui a extorsão mediante sequestro, olha aí na tela. Eu posso ter a extorsão mediante sequestro ou a extorsão mediante cárcere privado. Professores, aí a analogia em Malam-Partem, que não se admite no direito penal. Não, pessoal. Isso daqui chama-se interpretação extensiva. O legislador, ele disse menos do que ele queria dizer. Ok? Então eu tenho aqui um cárcere privado, ele também pode ser o meio para a prática desse crime de extorsão do artigo 159. Muito bem, vamos em frente. Trata-se esse crime de extorsão mediante sequestro de um crime permanente. E se é um crime permanente, eu vou aplicar a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Reparem, eu não tenho a pena máxima aqui de 15 anos. Vamos supor que eu inicio a prática deste crime, eu comecei a prática deste crime, e de repente, enquanto isso aqui já tá a vítima já está com a sua liberdade privada, tá bom? Eu já iniciei aqui atrás, eu iniciei o crime de extorsão mediante sequestro. E a vítima está aqui presa, tendo a sua liberdade privada. Só que de repente surge uma nova lei, vamos botar aqui, surge a lei Y, que vai dizer, olha, o crime de extorsão mediante sequestro não vai ter mais pena máxima de 15 anos, vai ter pena máxima de 20 anos. A vítima continua presa e somente aqui a vítima é solta. O crime de extorsão mediante sequestro, que é um crime permanente, é um crime que se prolonga no tempo a sua consumação, vem a finalizar, vem chegar ao fim somente ali depois que a lei Y já está vigente. Eu pergunto a vocês, antes aqui eu tinha o Código Penal dizendo que a extorsão mediante sequestro tem pena máxima de 15 anos. Qual lei eu vou aplicar ao fato? Eu aplico aqui o Código Penal na sua redação original ou eu aplico a nova lei prejudicial ao réu? Galera, isso daqui é um estudo de aplicação da lei penal no tempo. E nós temos a súmula 711 do STF porque a gente sabe que uma nova lei prejudicial ao réu não pode retroagir. Mas nesse caso, e vem a súmula 711 exatamente para fazer uma exceção. Neste caso aqui, como a consumação do crime se prolonga no tempo, uma vez que se trata de um crime permanente, se houver a continuidade, a permanência desse crime posteriormente à edição da nova lei, esta nova lei, ainda que mais gravosa, será aplicada a essa situação. O agente, portanto, em que pese ele ter começado o crime quando a pena máxima era de 15 anos, ele vai, quando o crime finalizou, já estava vigente a nova lei. Ele vai responder pela extorsão mediante sequestro, podendo chegar a sua pena até 20 anos, beleza? Na tela, então, súmula 711 do STF, tenham uma atenção a esta súmula, principalmente se cair a aplicação da lei penal
no tempo na sua prova. E trata-se de um crime formal, outra classificação que eu quero trazer para vocês. Por que que se trata de um crime formal? Olha aqui de novo na televisão comigo. O crime fala sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Se o agente não chegar a efetivamente alcançar esta vantagem, o crime estará consumado mesmo assim. Professor, então em que momento este crime se consuma? Este crime se consuma, anotem, no momento em que a vítima tem a sua liberdade privada. Eu não preciso sequer chegar a falar, olha, eu quero aqui um preço, eu quero uma condição pelo resgate da vítima. O simples fato de eu privar a vítima da sua liberdade com a intenção, eu tenho a intenção para daqui a 3 dias pedir um resgate, uma condição de resgate dessa vítima. Mas o fato de eu já ter privado a liberdade dessa vítima, ainda que eu não tenha feito a exigência, ainda que eu não tenha feito o pedido pelo preço, pela condição do resgate, o crime já estará consumado. Ele se consuma quando eu privo a vítima da sua liberdade. Beleza? Não requer que eu obtenha a vantagem e não requer sequer que eu venha a fazer a tal exigência. Olha, eu quero aqui o dinheiro por esta vítima que está em meu poder. Eu privei a liberdade da vítima. Quero agora sequestrar uma pessoa para requerer aí uma condição, um preço da vantagem. Vamos supor que é uma criança. Eu vou até a escola, pego esta criança, coloco no meu carro e vou embora. Acabou, o crime já está consumado. Ah, mas dali a 10 minutos a polícia intercepta esse carro e prende. O crime está consumado. Ah, mas ele nem fez a exigência pelo preço ou pelo resgate. O crime já está consumado. Beleza? Muito bem, então é um crime formal, não requer aí a produção do resultado naturalístico. Muito bem. Mas aqui ainda estamos no caput ainda, tá, pessoal? Outra pergunta. Sequestro de animais com exigência de preço do resgate configura a extorsão mediante sequestro? Muitos de vocês, eu tenho certeza que conhecem o professor Vandré Amorim. O professor Vandré Amorim, ele tem um poodle, ele tem muito carinho por esse poodle. Vamos supor que esse poodle eventualmente venha a ser sequestrado e alguém fale para o professor Vandré, eu só devolvo esse cachorrinho para você se você me pagar 100 mil reais. O professor Vandré, ele tem muito dinheiro, pessoal. E aí ele fala, beleza, pelo meu cachorrinho eu faço qualquer coisa. Eu vou pagar os 100 mil reais para ter meu cachorrinho de volta. Ele não estava conseguindo dormir sem um cachorrinho, ele tem um amor muito grande por aquele poodle. Ele brinca muito com o poodle, né? Então assim, enfim. O fato é, a pergunta é, o sequestro de um cachorrinho, de um animal, seja qual for, em que o agente exija um preço ou condição de resgate, configura o crime de extorsão mediante sequestro? E aí, pessoal? Não. Tá bom? Para ter a liberdade privada, para ser sequestrada, para ser um sujeito passivo da extorsão mediante sequestro, é necessário que se sequestre, que venha a privar a liberdade de uma pessoa humana, de um ser humano, ok? Nessa situação, portanto, olha aqui, sequestro de animais com exigência de preço do resgate configura a extorsão mediante sequestro? Não. Professor, é fato atípico? Não, é fato típico. Qual crime então vai ser, professor? É o crime de extorsão do artigo 158. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem. Até porque o crime de extorsão mediante sequestro fala que, olha, sequestrar pessoa. Beleza? Mas vai configurar o crime de extorsão aqui sim. Vamos em frente. Não importa o meio de execução. Pode ser por meio de uma grave ameaça, violência, fraude, violência imprópria. Eu posso dopar a vítima e então sequestrá-la. Eu posso
virar para uma criança que eu quero sequestrar e falar: olha, eu sou o tio, eu sou amigo do seu pai, vamos dar uma volta no meu carro? Eu pego essa criança, levo ela embora, e enquanto ela está sequestrada, eu falo: olha, você vai ficar aqui alguns dias brincando, eu trouxe aqui um monte de brinquedo para você. E na verdade eu estou exigindo um preço ou condição de resgate dos pais dessa criança. Reparem que eu não usei de violência. Eu não usei da grave ameaça, nem mesmo com os pais. Eu não falei para os pais que eu vou matar a criança nem nada. Eu só falei: olha, eu quero resgate aqui por essa criança. Eu usei da fraude, eu posso usar da violência imprópria, posso usar da violência própria, posso usar da grave ameaça. Enfim, é um crime de forma livre e este sequestro pode ocorrer de diversas formas, beleza? Na tela, qualquer vantagem? Por que isso? Olha aqui no artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pessoal, já teve muita polêmica em relação a isso daqui, tá bom? Porque a lei falando qualquer vantagem dá a ideia de que poderia ser exigida qualquer vantagem efetivamente como condição ou preço do resgate. Por exemplo, eu sequestrei determinada pessoa, a condição para que eu restitua essa pessoa para você é manter relações sexuais com você. É uma condição para o resgate? Sim, é uma condição. Isso vai configurar o crime de extorsão mediante sequestro? Não. Tá bom? Já teve muita polêmica, mas hoje está mais pacificado na doutrina de que qualquer vantagem tem que ser qualquer vantagem patrimonial, porque nós estamos dentro dos crimes contra o patrimônio. Então exige-se uma condição que tenha relação com o patrimônio. Exige-se um preço que vai ser um preço econômico. Beleza? Então é necessária um viés, tem que ter um viés patrimonial nesta vantagem, nesta condição ou preço do resgate. Beleza, galera? Muito bem. Então, qualquer vantagem, vamos botar aqui mais ou menos, né? Tem que ser uma vantagem patrimonial. Muito bem. E aqui embaixo diz que este crime, em regra, tem dupla subjetividade passiva. Em regra, eu vou ter duas vítimas: o sequestrado e aquele que suporta a lesão patrimonial, aquele que vai entregar a condição ou preço do resgate, ou de quem é exigido a condição ou preço do resgate. Então, em regra, a gente vai ter uma dupla subjetividade passiva, mas é possível que aquele que venha a ser sequestrado venha a ser também a vítima patrimonial. Vamos supor que é um mega empresário que o cara tem milhões de reais no banco, ele é sequestrado. A família, então, efetua o pagamento, mas quem foi sequestrado? Ele. O dinheiro saiu da onde? Da conta dele. Ele que vai ter que pagar isso daí. Então, neste caso, a gente teria somente um sujeito passivo, porque quem foi sequestrado, quem teve a sua liberdade privada, é quem também vai suportar a lesão patrimonial. Beleza? Muito bem. Vamos em frente, então. Artigo 159, parágrafo 1º, diz o seguinte: se o sequestro dura mais de 24 horas... Se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena reclusão de 12 a 20 anos. Pessoal, vocês concordam comigo que o prazo de 24 horas é um prazo muito exíguo? É um prazo bem pequeno? Mas é isso mesmo. É por isso que, hoje em dia, a maioria dos sequestros, das extorsões mediante sequestros, elas vão configurar essa extorsão qualificada. Porque é muito raro a gente ter um sequestro que dure menos de 24 horas. Um sequestro, quando eu falo sequestro aqui, é a extorsão mediante sequestro. É muito raro a gente ter a extorsão mediante sequestro que dure menos de 24 horas. 24 horas, às vezes, aqueles que sequestraram nem chegaram a entrar em contato com a família ou com amigos da vítima. Mas o fato é, passado 24 horas, nós temos a aplicação dessa qualificadora.
ok? Trata-se, portanto, nesta hipótese de crime a prazo. Esta qualificadora somente vai se aplicar após decorrido 24 horas da privação de liberdade da vítima. Muito bem. Segundo ponto aqui. Então, esta é a primeira qualificadora. Segunda qualificadora, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos. Então, eu tenho uma qualificadora em relação à idade da vítima. Nós precisamos lembrar que lá no artigo 4º do Código Penal, nós temos, no que concerne ao tempo do crime, a gente adota a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, a gente considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Junta esta informação com a informação de que a extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Beleza? Por que eu estou falando sobre isso? Vamos supor que uma vítima de 17 anos de idade, um dia antes de completar 18 anos, esta vítima é sequestrada. Ela é sequestrada, levada para o cárcere e é feita então essa exigência aí com a intenção, né, de exigir essa condição ou preço do resgate dessa vítima. No dia seguinte, ela no cárcere, ela completa 18 anos de idade. E após cerca de 2 semanas, ela vem a ser solta. Ela é liberada porque a família pagou o preço do resgate. Muito bem. Eu pergunto a vocês, nesta situação, aplica-se ou não aplica-se esta qualificadora? Olha aqui na tela. Se o sequestrado é menor de 18 anos. Vocês concordam comigo que no momento em que ele teve a sua liberdade privada, ainda que tenha sido somente um dia, ele ainda tinha 17 anos, ele completou 18 anos no dia seguinte, ficou mais 2 semanas no cárcere. Mas durante um dia, no momento em que o crime se iniciou, ele tinha 17 anos de idade. Então, pessoal, vamos sim aplicar essa qualificadora. Teoria da atividade. Considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão. No momento em que o agente a vítima teve a sua liberdade privada, se ela era menor de 18 anos, ainda que ela complete 18 anos no cárcere, nós vamos aplicar esta qualificadora, ok? E vamos analisar agora a outra, a de 60 anos. Vamos supor que um sujeito de 59 anos de idade é sequestrado, com a finalidade de exigir aí uma condição ou preço de resgate. Ele é sequestrado, 59 anos, 11 meses, 29 dias. No dia seguinte ao sequestro, ele completa 60 anos, no cárcere. E aí? E nesse caso? Agora é o inverso. Ele não estava dentro da qualificadora, mas ele faz o aniversário de 60 anos em cárcere. A gente aplica essa qualificadora? Aplica também, pessoal, porque o crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente. E a teoria da atividade vai dizer, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. E durante todo o momento em que o agente tem a sua liberdade privada, o crime está sendo praticado. Logo, se nós tivermos em qualquer momento a vítima que teve a sua liberdade privada menos de 18 anos ou mais de 60 anos, nós vamos aplicar esta qualificadora. Beleza? Na tela. Por fim, se o crime é cometido por bando ou quadrilha, reclusão então de 12 a 20 anos. O crime de bando ou quadrilha, ele estava previsto no artigo 288 do Código Penal. A Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, ela alterou o artigo 288 e transformou o artigo 288 em associação criminosa. O crime do artigo 288, que antes era chamado de bando ou quadrilha, agora é chamado de associação
criminosa. E, obviamente, como houve essa alteração, como não se chama mais bando ou quadrilha, vem parcela da doutrina e fala, então essa qualificadora não se aplica. Se houver a associação criminosa com a finalidade de praticar uma extorsão mediante sequestro, eu não posso aplicar esta qualificadora, porque não é bando ou quadrilha. Mas bando ou quadrilha não existe mais. O que houve foi simplesmente uma mudança na denominação e também na conduta, mas a ideia é a mesma do bando ou quadrilha, agora chamada de associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. E então vem outra doutrina e fala, não, na verdade, aplica-se sim essa qualificadora, porque houve a mudança no nome do crime, mas a associação criminosa a gente poderia aplicar nesse caso sem haver qualquer prejuízo de analogia em malam partem. Existe essa polêmica. Qual que é a minha sugestão para você? Se você estiver diante de um concurso, por exemplo, prova da OAB, por exemplo, prova para a Defensoria Pública, adote o posicionamento mais favorável ao réu, que é que o bando ou quadrilha impede que a gente qualifique o crime de extorsão mediante sequestro diante de uma associação criminosa, uma vez que está dito bando ou quadrilha no parágrafo 1º. Entretanto, se você for fazer concurso, Ministério Público, bem como seus servidores, Judiciário eu também aplicaria, carreiras policiais, aí sim eu diria que a associação criminosa, olha aqui na tela, a associação criminosa, se houver um crime de extorsão mediante sequestro cometido por uma associação criminosa, haveria sim a possibilidade de qualificar este crime. Beleza? Vamos em frente. Parágrafo 2º e parágrafo 3º são bem mais simples. Eles dizem o seguinte: se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta morte, pena de reclusão de 24 a 30 anos. Eu só tenho que fazer uma observação aqui, pessoal, duas observações óbvias. Primeiro, se resulta lesão corporal de natureza grave. Pode ser tanto a lesão corporal grave em sentido estrito, do parágrafo 1º do artigo 129, uma daquelas hipóteses de lesão corporal grave, e pode ser também uma das hipóteses de lesão corporal gravíssima do parágrafo 2º, também do artigo 129. Beleza? Beleza. A outra observação que eu quero fazer com vocês é que nós temos aqui a expressão se do fato. E aqui, por consequência, é igual. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, se do fato resulta a morte. Vem comigo. Quando a gente falou lá do crime de latrocínio, lá do roubo qualificado, eu tenho lá no artigo 157, parágrafo 3º, dizendo: se da violência resulta lesão corporal grave, se da violência resulta a morte. Aqui não é da violência. Pode até ser. Mas aqui nós temos uma hipótese mais abrangente. Se do fato gerar lesão corporal grave, se do fato resultar a morte do agente, nós vamos ter essa pena mais grave. Ou seja, eu tô com um sequestrado, tá bom? Com a vítima, lá no meu no cárcere, botei um quartinho lá para ela, e aí eu combino com meus comparsas o seguinte: olha, vamos deixar ela uns 3 dias sem comer, para ela sentir que quem manda aqui é a gente. A gente bota só água e ela fica sem comer, beleza? Beleza, a gente combina lá entre a gente. Eu pratiquei violência? Não. Eu queria que ela morresse? Não. Mas eu deixei 3 dias sem comer. 3 dias depois, eu abro a porta para então trazer comida para essa vítima e ela morreu. Morreu, estava doente, somado à não alimentação, ela acaba vindo a morrer. Reparem que não houve violência, mas do fato resultou a morte dela. E essa morte pode ser uma morte dolosa, uma morte culposa. Agora eu quero matar a vítima. Também vai incluir nessa hipótese aqui. Tranquilo, pessoal? Então, se do fato resultar a morte, e essa morte sendo ela dolosa ou culposa, eu vou incidir uma dessas qualificadoras. Só uma ressalva. Se a morte ou lesão corporal grave da vítima resultar de caso fortuito ou força maior, ou de culpa de terceiro, eu não posso incidir essas qualificadoras. Exemplo, eu agora sequestrei um velhinho de 90 anos de idade. 12 horas depois do sequestro,
Então ele está lá bem alimentado, ele está feliz, eu estou deixando ele lá quietinho no quarto dele, confortável, já estou falando com a família ali para exigir um resgate, um preço. Entretanto, ele tem 90 anos. Em determinado momento ele falece, ele morreu de velhice mesmo. Teve lá uma parada cardíaca e morreu. E morreria em qualquer lugar. Não é porque ele estava sequestrado, não é porque ele estava com a sua liberdade privada, ele morreria de qualquer jeito. Reparem que neste caso específico, esta morte decorreu de caso fortuito ou força maior. Eu não tive qualquer responsabilização, não foi do fato da extorsão mediante sequestro que ele morreu. Então, nesse caso específico, só essa ressalva que eu estou fazendo para vocês, o velhinho morrendo ali, entre outros exemplos, eu não responderia por essa qualificadora. Claro que eu continuaria respondendo pela extorsão mediante sequestro, mas não pela qualificadora do fato resultar morte. Beleza, pessoal? Muito bem. E aí ainda eu tenho o parágrafo 4º, que vai dizer: se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então eu tenho uma hipótese aqui de delação, não é a colaboração não. Aqui vai ser uma delação premiada. Tá bom? E essa delação premiada, ela vai trazer o direito subjetivo, o juiz obrigatoriamente vai ter que reduzir a pena do agente de 1 a 2/3. Beleza? E para tanto, é necessário que o crime seja cometido em concurso de pessoas. E aí vem o concorrente, né, um dos autores, e o denuncia à autoridade. O que é o principal? Ele tem que, por meio dessa denúncia, facilitar a libertação do sequestrado. Ou seja, tem que ser uma delação premiada eficaz, que gere o resultado libertação da vítima. Beleza? Se por acaso o agente tem lá, tá, praticou esse crime de extorsão mediante sequestro com 5 pessoas, ele vem e fala: caramba, tem lá o parágrafo 4º do artigo 159, eu quero me dar bem nesse negócio aqui, eu já vi que a gente vai rodar, vai ficar ruim pra gente, eu quero ter a redução da pena de 1 a 2/3. Beleza, tranquilo. Ele sai então, procura a autoridade. Professor, qual autoridade? Qualquer autoridade que tenha poder para ajudar na libertação da vítima. Pode ser o Ministério Público, pode ser o delegado de polícia, pode ser um juiz, pode ser a Polícia Militar, pode ser a Polícia Rodoviária Federal, pode ser a Polícia Federal, qualquer pessoa que tenha poder para ajudar e para resultar na libertação da vítima. Então ele sai, procura a autoridade, procura uma polícia, procura alguém e fala: olha, a gente praticou uma extorsão mediante sequestro, a vítima está lá em cárcere, vocês podem ir lá para resgatar, salvar essa pessoa. Beleza, a polícia vai lá, em razão desta delação premiada, resgata a vítima, legal. Ele vai fazer jus a esta diminuição de pena. Mas vamos por outra situação agora. Ele está lá comunicando à polícia, saiu, comunicou à polícia: olha, polícia, a gente cometeu uma extorsão mediante sequestro, vocês podem ir lá pegar a vítima, ela está em tal lugar, em tal local, cuidado porque tem 2 agentes lá dentro que estão armados. Beleza. A polícia se dirige para resgatar a vítima. Entretanto, 1 hora antes da polícia chegar, a vítima tinha fugido do cárcere, sem que o agente, o delator, soubesse. O fato é que ele queria delatar. Ele delatou, mas a sua delação foi ineficaz para a soltura, para a liberação da vítima, uma vez que ela já havia sido solta ou uma vez que ela conseguiu se libertar por outros meios. Beleza? Então, muita atenção. Olha aqui, requisitos, tá bom? Para que haja essa delação premiada, para que haja essa redução da pena. Primeiro, é necessário o concurso de pessoas. Óbvio, se eu estou sozinho praticando um crime de extorsão mediante sequestro, eu não tenho como conseguir essa delação premiada, pessoal. O crime tem que estar sendo cometido em concurso. Tem que haver a denúncia à autoridade, qualquer autoridade. E tem que haver tem que facilitar a libertação do sequestrado, ok? Tem que então ser uma delação eficaz. Tem que efetivamente facilitar a libertação do sequestrado. Caso contrário, abraço para ele, tá bom? Atenção, esta daqui é uma circunstância subjetiva. Só vai fazer jus
a esta diminuição de pena aquele que efetivamente denunciou. Ah, professor, mas quando um denunciou, os outros 4 não puderam mais denunciar, não puderam mais obter essa vantagem. Problema dos outros 4. É uma circunstância subjetiva. Óbvio que essa circunstância não vai beneficiar os outros agentes que não quiseram delatar. Ok? Então vai se beneficiar somente aquele agente ou somente aqueles agentes, eu entendo ser possível que 2 agentes aí juntos eles queiram delatar para ajudar na libertação da vítima, mas somente aqueles que efetivamente prestaram esta contribuição. Beleza, galera? Muito bem. A gente finaliza então aqui o artigo 159, mas eu não acabei a aula ainda porque eu quero ver o artigo 160 com vocês rapidamente. O artigo 160, ele não é muito cobrado em prova, tá bom? Mas é importante a gente ter um bom conhecimento dele. O que vocês precisam saber está aqui dentro do tipo penal. O nome do artigo 160, o nome em iuris desse tipo penal é a extorsão indireta. E a extorsão indireta diz o seguinte: exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Logo, eu tenho aqui um crime de médio potencial ofensivo. É um crime que admite a suspensão condicional do processo. Vamos lá. Exigir. Quem que exige? O autor. Se ele, o autor, receber, significa que a iniciativa é da vítima. Então, atenção, eu posso ter a iniciativa para a prática desse crime, eu posso ter a iniciativa do autor ou iniciativa da vítima. Mas, se o autor exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Professor, me dá um exemplo disso daí? Na hora, galera, porque vai ficar mais claro quando eu trouxer um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou passando por uma grave situação financeira, tá bom? E eu procuro uma pessoa que eu sei que tem dinheiro, eu viro para ela e falo: olha, tem como você me emprestar 20 mil reais? Ela fala: olha, eu tenho 20 mil reais, mas eu não quero te emprestar porque eu tenho medo de você não me pagar de volta. E eu falo: não, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um documento assumindo um crime que eu pratiquei. Assumindo neste documento, confessando neste documento um crime que eu pratiquei. Tá bom? E esse crime pode ter existido ou não existido, mas vamos supor que foi um crime que existiu. Eu vou falar aqui pra você, olha, que este crime, eu pratiquei o crime de furto em uma residência ano passado, a residência foi essa residência aqui, eu furtei determinados bens, inclusive eles estão lá na minha casa. Então eu vou te entregar este documento, esta minha confissão, e se eu não te pagar dentro do prazo de 6 meses esses 20 mil reais, você pode utilizar esse documento, levar para a polícia e eu vou ter que me entender com a justiça. Pronto. Este é o crime de extorsão indireta. Se o agente, esse que está emprestando dinheiro, ele receber este documento, ou se a iniciativa tivesse sido dele, de exigir: olha, eu vou te emprestar 20 mil reais, mas para tanto você tem que me escrever uma confissão, ou me entregar um documento, ou seja lá o que for, que comprove que você praticou um crime, ou que te incrimine de alguma maneira, haverá o crime de extorsão indireta. Vamos ler de novo, que agora vai ficar mais claro. Olha só. Exigir, se for iniciativa do autor, receber, se for iniciativa da vítima, como uma garantia de dívida, abusando da situação de alguém. Por que abusando? Porque vai ser diante de um momento de necessidade, um momento de desespero da pessoa. Ela faz isso, ela entrega um documento que pode lhe comprometer porque ela está no momento desesperador. Então, se o agente recebe esse documento, exige esse documento desta vítima para quem ele vai emprestar dinheiro, porque ela está no momento desesperador, eu estou abusando da situação dela, ok? Então, olha só, receber ou exigir o quê? Documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima, aquela que está pegando dinheiro emprestado, ou contra terceiro. Olha, eu vou então agora te entregar um documento, ao invés de entregar um documento que me incrimine, eu vou entregar para você um documento que incrimina o meu primo.
Tá bom? Aqui, ó, tem esse documento que mostra que ele praticou crime de lesão corporal, violência doméstica contra sua esposa. Eu tenho filmado aqui a lesão corporal contra a esposa, que ele, né? Enfim, o crime de violência doméstica que ele praticou. Eu vou te emprestar, eu vou te entregar esse documento para que você me empreste dinheiro. Se você não me emprestar dinheiro, você vai prejudicar o meu. Você pode levar essas filmagens, esses vídeos, essas fotos para conhecimento da autoridade policial, o que vai prejudicar meu primo. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou te pagar de volta. Então, esta incriminação, e essa incriminação, pessoal, relembro, pode ser tanto uma incriminação verdadeira ou falsa, não importa. Em qualquer uma dessas situações, haverá o crime de extorsão indireta. E basta haver a exigência ou o recebimento daquele que vai emprestar o dinheiro. Ele não precisa vir a efetivamente utilizar este documento, levar este documento ao conhecimento da autoridade. O fato dele exigir ou receber um documento que possa vir a gerar algum tipo de responsabilização criminal contra a vítima, contra aquela que pega o dinheiro emprestado, já vai estar configurado o crime de extorsão indireta. Beleza? Então, bota aí na tela. É isso, pessoal. Atenção, tá bom? Só aqui, deixa eu pegar aqui a outra caneta. Muita atenção a isto aqui. Documento que pode dar causa a procedimento criminal. Tá bom? Se eu entrego um documento, por exemplo, eu entrego agora para o agente um documento que me mostra imagens que me mostram traindo a minha esposa. Beleza? Viro para ele agora, ó, me empresta dinheiro aí, 20 mil reais. Eu vou te dar aqui como, né, garantia de que eu vou pagar a dívida, uma foto eu traindo a minha esposa. Beleza? E se por acaso eu não te pagar, você pode usar essa foto e destruir meu casamento. Então pode ficar tranquilo que eu vou te pagar. Reparem, nesse caso, haverá extorsão indireta? Não. Por que não? Porque o adultério não é crime. Então o máximo que vai acontecer é ele me prejudicar no âmbito familiar. Mas eu não vou responder criminalmente, não vai me trazer uma responsabilização criminal. Beleza? Outra situação. Vem agora o cara que vai me emprestar dinheiro e fala, olha, eu vou te emprestar dinheiro, mas eu exijo que você escreva um cheque e assine um cheque no meu nome aqui, me dando um cheque de 50 mil reais. Tá bom? Beleza, eu vou lá e falo, ok, então tá aqui, ó, um cheque, 50 mil reais para você assinado. Se eu não te pagar esse dinheiro, não devolver no tempo devido, você pode usar esse cheque de 50 mil reais. Neste caso, pessoal, haverá crime de extorsão indireta? Também não. O documento cheque, não há crime algum dentro desse cheque, no fato de alguém escrever e assinar um cheque. Beleza? São algumas situações aí que as questões de prova já trouxeram, só pra gente ter bem gravado. Com isso, agora sim a gente finaliza a nossa aula e no próximo bloco, bora fazer exercícios de extorsão, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta. Lembrando que, de acordo, só para finalizar o que eu falei, extorsão indireta é, portanto, um crime formal, porque o agente não precisa efetivamente vir a utilizar aquele documento. O fato dele exigir ou simplesmente receber essa documentação já vai consumar o crime de extorsão indireta. Fechou? Vamos nessa então, bloco de exercícios. Até lá!